Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse programa que tem como objetivo levar informações para a vida condominial. Então sejam todos muito bem-vindos. E no dia de hoje vamos bater um papo a respeito de um assunto que para a vida condominial é bastante importante e está muito em evidência nos bate-papos que nós temos feito, que diz respeito à questão da comunicação. Com relação a essa comunicação, tem N fatores que influenciam essa linguagem, essa forma das pessoas se comunicarem. E, num bate-papo, convidei o amigo escritor o Faz, que vai estar ao nosso lado hoje, que é o Antônio Faz, para falar a respeito dessa questão da comunicação. Quando eu convidei o Faz para a gente bater esse papo, que eu achei interessante, ele me fez uma pergunta. E baseado nessa pergunta, começou a rolar a questão do programa de hoje. Me perguntou assim, como que você vê o mundo? Achei estranho, eu falei, mas eu estou pensando em falar de condomínio, de comunicação, ele vem perguntar para mim como que eu vejo o mundo. Eu falei, bom, eu vejo o mundo colorido, né? Não é bem assim, né? É a questão de como a gente realmente vê a situação do mundo. Em que sentido? A situação, como cada indivíduo reage, como cada indivíduo sobrevive, né? E como nós vivemos em comunidade, vivemos em relacionamentos, é importante realmente sabermos como lidar com o outro, com o indivíduo. E baseado nessas informações de como eu vejo o mundo, ele me fez alguns questionamentos que eu gostaria de compartilhar hoje. Por isso que nós trouxemos o Antônio Faz para bater esse papo. Compartilhar exatamente sobre isso, a respeito da linguagem colaborativa. Eu achei até a frase, o título assim, bastante peculiar para o nosso mundo condominial, né? A questão, quando nós falamos de viver em condomínio, é claro que a gente vive em comunidade. Então, nada mais justo também que pudesse, além de ser comunitário, ser colaborativo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje, para a gente bater esse papo, falar um pouquinho a respeito dessa linguagem colaborativa e no sentido de como nós possamos utilizar dessa ferramenta para ter um melhor convívio. Seja muito bem-vinda. Olha, muito obrigado por poder estar aqui, é um prazer falar com você, com a sua audiência e trazer um pouco do conhecimento que a gente vem acumulando há alguns anos e tentando traduzir isso de uma forma simples para todos. Eu, como sou escritor, sou filósofo, a tentativa da filosofia é se inteirar das coisas que acontecem, do que cada um pesquisou ao longo do tempo e traduzir isso de uma forma cotidiana, de uma forma simples, acessível, com o objetivo das pessoas repensarem o mundo. Como eu trabalhei muito tempo em empresas, eu vi muitas vezes que as pessoas na empresa estavam tentando desesperadamente resolver problemas. Mas, em geral, eles estavam resolvendo o problema errado. O que acontece? Eu gasto dinheiro, gasto energia para resolver o problema errado. Até tem algum resultado. Então, tentar identificar o porquê do problema e como que a gente faz para traduzir isso e se relacionar com isso, a gente chamou de linguagem colaborativa. Uma linguagem que tem como fim um resultado que beneficia a todos. E, me antecipando, é uma fala complexa até, todos os problemas que nós temos hoje no mundo são problemas de linguagem, problemas de compreensão do mundo e dos outros. Então, nós criamos abordagens simples para chegar a isso. Observem que o assunto ele tem uma certa profundidade quando nós falamos a respeito de pessoas e como vemos e como nos relacionamos com elas. No meu caso, por exemplo, quando você me sugeriu fazer um teste,
para que eu pudesse, teoricamente, me conhecer, mas me conhecer no sentido de como eu estou hoje. Isso. Eu achei interessante a posição que você deixou assim, ó. Você não é isso, você está assim hoje. Depois de muitos estudos, eu tenho uma sócia, Priscila Assunção, que não pôde estar aqui hoje, mas nós desenvolvemos um teste de perfis baseado no psicólogo Jung. É um teste sério, o resultado é interessante, que determina tipos psicológicos, mas não com o objetivo de dizer você é assim, você está assim, você, por uma série de circunstâncias, está agora nesse momento desse jeito. E quando eu falo nesse momento, eu não falo meses, é dias, horas. E esse teste é o ponto de partida para você entender como você se relaciona, como você vê o mundo, como você se relaciona com as pessoas na empresa, na família, no condomínio, em qualquer ambiente que você vá, no clube, numa partida de futebol, se você pratica esportes. Ele é bem interessante, ele é bem consistente, mas ele é um ponto de partida para você olhar o mundo e olhar os outros. Esse teste se chama NEST, ele como disse, é baseado num livro do Jung que chama Tipos Psicológicos. É um questionário simples, fácil, que permite você ter um feedback de como você está. E pasmem, a hora que me foi apresentado o resultado desse teste, a primeira coisa foi eu ligar para o Faz, Antônio, Faz, tem alguma coisa errada. Eu estou parecendo um ET, porque de acordo com a configuração que me foi apresentada, eu representava 4% da população mundial, com os comportamentos que eu tinha, ou que tenho ainda hoje. Sim, o NEST ele avalia algumas coisas. Por exemplo, ele vê tendências atuais das pessoas. A extroversão, a introversão, a sensação e a intuição, o pensamento e o sentimento, o julgamento e a percepção. E ele dá uma porcentagem disso, como vocês estão vendo agora na tela. Essa pessoa, que eu omiti o nome ali, deu que ela é 55% extrovertida e 45% introvertida. E ele tem um tipo marcante que a gente chama de NF, que é intuição e sentimento, NT, intuição e pensamento, SP, sensação e percepção, SJ, sensação e julgamento. E ele é associado pelo Jung a arquétipos da Grécia. Nós não vamos entrar aqui para falar de mitologia grega, mas nós damos os arquétipos que o Jung usa, que é Apolo, Prometeu, Dionísio e Epimeteu. Mas quando a gente está fazendo essa formação em empresas, com famílias, em condomínios e outros lugares, a gente pula isso para ir para o que interessa, para a parte objetiva. Como eu uso isso na minha vida? E o resultado tem sido bem bacana. É que no meu caso, os resultados, por exemplo, eu achei assim, tá lá, extrovertido, deu lá mais de 90%. Isso. Eu achei assim, falei, mas como? E a introversão apenas menos de 10%. Então, aí a gente precisa explicar, aqui com pouco tempo é bem superficial, mas num bate-papo mais aprofundado, o que é extroversão, o que é introversão. Não tem nada a ver com timidez. Introversão é quando eu estou comigo mesmo. Extroversão é quando eu estou para fora. Ex de para fora e in para dentro. Por exemplo, todo mundo dorme. Dormir é um ato de introversão que eu uso
para me energizar, para eu voltar a um estado de ânimo gostoso. Quando eu, por exemplo, estou estudando ou escrevendo, eu estou introvertido. Se chegar alguém fazendo barulho, tocar o telefone, eu estou lá concentrado, isso vai me atrapalhar. Então isso não é... Eu não sou chato, eu estou introvertido. Tem horas, eu sou extrovertido, minha extroversão também é grande. Eu estou mais para fora, para bater papo. Então eu estou, por exemplo, dando uma palestra. É um ato de extroversão. De repente, alguém faz uma pergunta que eu não sei. Eu tenho, por alguns segundos, minutos, um ato de introversão, porque eu tenho que pensar para responder para a pessoa a questão. Então eu venho para dentro. Às vezes as pessoas nem percebem. A grande confusão que dá é que todo mundo é extrovertido e todo mundo é introvertido. Aqui diz a preferência, a tendência atual. E dada a configuração de momento, é como você usa aquilo. Então não é estático, não é parado, não é definido. O bacana do Nest é isso. E ele proporciona, a coisa mais bacana não é você se ver, é você poder ver o outro, é você prestar atenção no outro. Qual que seria o ideal? É 50-50? Seria 50-50, por exemplo? Seria o ideal? Vamos deixar para responder isso depois do intervalo? Vamos, então vamos para um pequeno intervalo e vamos dar continuidade logo na sequência. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já. Nós seres humanos sempre buscamos evoluir. Evoluímos nos meios de transportes. Evoluímos na tecnologia. Evoluímos na comunicação. Agora está na hora de você evoluir na maneira de como geramos e consumimos nossa energia elétrica. Conheça a Libra, energia fotovoltaica. Você evolui na geração de energia, zera o valor da sua conta de luz, ainda contribui com o meio ambiente. Entre em contato agora. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício. Focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Voltando à questão dos nossos extrovertido, introvertido, como nós paramos no meio, o ideal é 50-50? Não tem ideal, não tem certo, não tem errado. É bom você ser extrovertido, é bom você ser introvertido nos momentos certos. Agora, o bacana desse teste é, como eu disse, ele não é para rotular ninguém. Você não é assim.
você está assim. Então, quando você percebe isso, você consegue olhar para os outros. E olhar para o outro é importante. A maior parte das formações, treinamentos, testes, avaliações, tenta ver como a pessoa é e quer sugerir que ela mude. A mudança é algo muito dificultoso. É difícil a gente se mudar. É muito mais interessante você olhar para o outro. Você aprende pelo outro. Uma questão que eu costumo fazer é assim: você já ouviu sua voz gravada? Eu, por exemplo, não vou nem ver o programa depois que estiver pronto, porque eu não gosto de me ver e não gosto de me ouvir. As pessoas falam: não, mas sua voz é boa. Mas eu não gosto. Mas por quê? Porque eu não me conheço e eu nunca vou me conhecer de verdade. É muito difícil você se conhecer. O conhecimento vem pelo outro. O outro me espelha. E se eu tenho essa ferramenta, que eu olhei para mim, vi se eu sou extrovertido, introvertido, se eu tenho mais sensação, intuição, julgamento ou percepção, eu olho para o outro também. E é o ambiente do outro que me define. Então, ter esse conhecimento é muito importante. Tem uma coisa bacana para ressaltar. Embora eu saiba isso e estude isso e trabalhe com isso, eu não ando com um caderninho para falar: olha, essa pessoa aqui ela é tanto extrovertida, tanto introvertida, ela tem esses medos, ela tem esses desejos, ela tem essa estratégia. Não. Eu vou conversando, eu tenho amigos, terapeutas, por exemplo, psicólogos, eles não saem analisando a pessoa com que ele está tomando uma cerveja. Quando dá problema, e aí sim eu tenho a ferramenta. Então, vamos pensar num escritório, num ambiente de trabalho. A gente vai levando a vida, trabalhando, fazendo as coisas. Quando dá um problema com um fornecedor, com um cliente ou com um colega de trabalho, com o seu chefe, é o momento de você parar um pouquinho, lembrar do que você sabe e tentar identificar por que foi aquele problema. Você falou do condomínio. Imagine, por exemplo, que no condomínio todo fez honesto. E as pessoas dentro de casa começam a olhar os seus perfis e os perfis do resto da família, do vizinho, do síndico, do prestador de serviço. Você vai ver que, naturalmente, algumas questões que são picuinhas, que são questões bobas, começam a morrer. Porque a pessoa está prestando mais atenção no que ela fala, no que ela faz. É esse despertar, mas sem uma regra de como entender o mundo ou como resolver. Cada um vai no seu tempo. É interessante observar, à medida que vai pelo menos se conhecendo, e a questão, não diria nem de se colocar no lugar do outro, mas sim de entender o outro, porque o síndico, querendo ou não, ele tem uma série de responsabilidades que responde por isso, e inclusive no sentido de zelar pela segurança de quem está sob o mesmo condomínio que ele está administrando. E às vezes o condômino acaba não tendo essa percepção da figura do síndico, que ele está ali para... Não é ele que determina as regras, mas sim está ali para se fazer cumprir essas regras, que seria, digamos assim, essa questão do julgamento, de ter regras para ser seguida. E algumas pessoas, alguns condôminos, passam a ter essa dificuldade de ver aquilo na figura do síndico. Sim. As pessoas querem transferir o problema, né? Isso é muito comum. Então, quando alguém assume o papel de síndico, líder, na hora do problema, todo mundo quer jogar para ele. Vale ressaltar também que o síndico é uma pessoa que tem que ter um jogo de cintura melhor. Ele tem que ter uma linguagem colaborativa, ele tem que tentar evitar conflitos. Conflitos é uma palavra muito importante aqui. Mas o próprio morador também tem que entender isso. A diferença
é que é o seguinte, isso daqui, o Nest, é um resultado fácil de entender por pessoas com menos formação e pessoas com boa formação. Independente da instrução. Independente da instrução. E a gente sabe que condomínios que o pessoal tem um grau de instrução maior tem mais problemas, né? Olha, a gente tem visto de tudo. A gente tem visto de tudo. Então o Nest ele é interessante porque ele todo mundo pode atingir essa compreensão sem nenhuma formação em psicologia, sem entender muito de sentimentos alheios. Para pegar um exemplo que tem aqui, uma pessoa de julgamento. É uma pessoa mais conservadora, é uma pessoa que gosta mais de horários, regras, cobra mais isso. Com uma pessoa mais inovadora, mais criativa, acaba tendo dificuldade em se relacionar. Mas uma empresa precisa de alguém que pense no novo, no moderno, no que produtos nós vamos ter, que serviços nós vamos prestar. Condomínio também. Condomínio também. E a pessoa da percepção se estranha com a pessoa do julgamento. O que acontece? As duas são necessárias. E não dá para ter os dois numa pessoa só, mesmo que se aproxime da média que você falou, 50-50. Porque isso daí oscila o dia todo. Perfeito. A cada segundo do dia. Então, eu consigo ser mais compreensivo com os outros, que são diferentes de mim, e comigo mesmo. Porque aí, quando eu me olho, eu falo, isso daqui, eu tenho hora que eu tenho que recarregar as minhas energias. Então, tem pessoas que me ajudam, que me dão alegria, que me entusiasmam. E tem pessoas que eu tenho problemas para lidar. Digamos que nós estamos num condomínio e eu tenho lá o síndico, que é muito mais voltado para o julgamento, que é de cumprir regras, e tenho os condôminos, alguns, que você tem muito mais voltado para a percepção. Uhum. Como você falou, não dá para ter as duas na mesma pessoa, na mesma proporção, que não é o ideal. Mas então, num caso desse, quanto mais eu somar, em termos de pessoas, eu tenho um que está com o julgamento e tenho pessoas realmente de percepção. Se eu conseguir somar o maior número de pessoas, o resultado vai ser muito positivo. Bastante. Por exemplo, eu estou lá na piscina do meu condomínio me divertindo. Levei um rádio, estou fazendo barulho. Alguém vai vir me julgar, alguém vai vir pedir silêncio. Aí eu descubro que essa pessoa, ela trabalha com pesquisa e ela tem momentos de introversão. Então eu já espero aquilo dela. Não é uma surpresa, ele não é um chato que veio pedir para eu parar de fazer barulho. O pesquisador introvertido que está lá no apartamento dele trabalhando, ele também sabe que as pessoas estão se divertindo. Talvez fosse o momento dele falar, não, eu preciso parar agora para lá me divertir também ou fazer qualquer outra coisa. Então você mesmo começa a achar alternativas para os conflitos. Eu queria ressaltar que o Nest é gratuito. Ele está disponível para quem quiser no site da Colabora, que é a nossa empresa. O endereço é www.colaboranow.com/nest, como está escrito aí agora. E está disponível, o feedback é gratuito. A gente tem as formações, que é a explicação que serve para a família, serve para condomínio, serve para a empresa, que é o nosso trabalho. Mas o teste em si é gratuito e está disponível para todo mundo. Como vocês podem ver, o assunto é muito extenso, sem falar que é de extrema importância nos conhecermos e poder se relacionar com tudo isso. Aproveitando para agradecer a presença do Antônio Faz,
parceiro e amigo aqui do Você e o Condomínio. Muito grato faz pela sua presença e ter compartilhado conosco essa vasta experiência nesse tão pouco tempo. A gente está sempre à disposição, é um assunto que eu gosto muito, e nesse tempo em que o mundo está muito corrido, com muitas ideias, é importante a gente trazer fundamentos. Esses fundamentos que a gente trabalha vêm desde a mitologia grega, passa por Freud, por Jung, por Nietzsche, por Spinoza, por Winnicott, que são pessoas, há grandes escritores como Machado de Assis, Dostoiévski, Stendhal, que eles foram fazendo essa interpretação do mundo nos seus trabalhos, em seus livros, e o papel da filosofia é compilar isso, saber que fonte que é boa, para trazer um olhar para o mundo, e não só o mundo moderno que nós temos, de empreendedorismo, o mundo objetivo, que eu tenho que ganhar muito dinheiro. Não que a gente seja contra isso, só que precisa ter formas mais tranquilas de olhar para o mundo e não acreditar em ideias que não são bem concebidas, mas ficam como modinha na população. Muito obrigado. E não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, nas nossas páginas. E para vocês, podem ter certeza que nós vamos ter continuidade com esse assunto. Até o próximo programa e uma boa semana a todos.